E aí galera do Conans, tudo beleza? Antes de começar a me apresentar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, certo? Da organização desse evento aí que está sendo muito massa, certo? Da Bioeducação, que fez esse convite para falar um pouco de um tema, né, que eu particularmente gosto muito, certo? É uma bandeira que eu sempre levo aí ao longo do tempo, venho carregando, que é para falar justamente do papel do consultor ambiental, certo? Então aquele profissional da área técnica, na conservação da biodiversidade, e dessa vez eu vou ser mais específico para os animais silvestres que tem de acordo aí com a temática do evento, certo? Então antes de começar essa palestra eu vou me apresentar. Eu sou o André Leite, sou biólogo pela Universidade Católica de Salvador e mestre em Genética e Biodiversidade pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente sou doutorando do Programa de Ciência Animal Tropical aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Só que, além dessa minha carreira acadêmica, como eu apresentei para vocês agora, eu sou consultor ambiental, de maneira paralela há 8 anos. Então, desde a época da graduação, eu venho atuando como estagiário nessa área técnica e percebi, que dentro dessa área técnica a gente consegue sim trabalhar e conciliar a academia com a consultoria ambiental. Só que antes de eu entrar mais a fundo sobre a consultoria ambiental e quais ferramentas nós podemos utilizar para poder trabalhar com a consultoria ambiental, eu gostaria de fazer uma diferenciação entre os termos preservação e conservação, certo? Apesar de serem bastante confundidos aí, principalmente pelos alunos que estão iniciando nessa área da consultoria ou da conservação ambiental, a preservação ambiental ela lhe diz, algo que deve ser tomado de uma maneira mais extremista, ou seja, são realizações, atividades a curto prazo, e dificilmente, na verdade, não deve tomar nenhum tipo de atividade humana envolvida. Enquanto que a conservação ambiental, na verdade, ela busca uma conciliação entre atividades humanas e conservação da biodiversidade. E essas atividades elas se dão justamente ao longo prazo, certo? Então, só para resumir um pouco, para ficar mais claro, a preservação é algo que está prestes a se extinguir, por exemplo, uma espécie que está próximo a se extinguir, e você precisa ter uma atitude extrema sobre aquela espécie, enquanto que a conservação ambiental são programas e atividades ao longo prazo para fazer a manutenção dessa espécie no ambiente. E relacionado ao brainstorm da conservação da biologia, que é o que a gente vai tratar hoje, nós vemos aqui, como vocês vão observar aí no slide, certo? Algumas palavras-chave que são bastante interessantes do meu ponto de vista, que tem a ver com a extinção de espécies. Então a conservação da biologia ela está bastante preocupada justamente com o desaparecimento das espécies, certo? Envolve o capital, certo? Então se engana muito a pessoa, o profissional que acha que vai trabalhar a conservação da biologia e diz o seguinte frase que é bem comum: ah não, eu vou fazer biologia da conservação porque eu não gosto de trabalhar com gente. Na verdade isso aí é completamente o inverso. Se você está trabalhando com conservação das espécies, consequentemente, você vai trabalhar em algum momento com pessoas, até porque a gente sabe que na realidade de hoje o capital ela que está girando e que está coordenando todas essas atitudes prejudiciais à biodiversidade. Tem também a palavra de políticas, então isso envolve tanto a política interna de empresas privadas como políticas públicas. Então, se a gente vai ver aqui na frente que a conservação da biologia ela está envolvido em processos políticos, isso é inevitável, certo? A interdisciplinaridade, ou seja, várias disciplinas do conhecimento, elas têm que estar de acordo, envolvidas justamente para poder realizar planos de manejo de conservação mais adequados e mais eficientes, assim como liderança, planejamento, sociedade, e assim como a fragmentação de hábitat que eu destaquei também, que é um dos principais fatores de degradação, na verdade, um dos principais fatores de perda de biodiversidade que hoje a gente conhece. Então,
trazendo também aqui no slide que vocês podem observar, eu trouxe o conceito da biologia da conservação, certo? E um esquema mostrando justamente essa interseção entre as áreas técnicas, certo? Com as áreas acadêmicas. Então, como eu falei anteriormente, a biologia da conservação é justamente essa ligação entre essas duas áreas. E o consultor ambiental, onde é que ele se enquadra nesse processo? Ele se enquadra justamente na área técnica, certo? E dentro da área da consultoria ambiental, nós temos o papel do consultor ambiental, na verdade as tarefas, né? Como é que ele aparece nesse panorama. Então o consultor ambiental, né, de um grosso modo, ele tem como objetivo analisar os possíveis impactos de uma determinada atividade no ambiente, seja um empreendimento que venha a se instalar, seja outros planos de manejo, enfim, o consultor ambiental ele é consultado previamente para analisar esses impactos, certo? Ele acompanha os cumprimentos das leis ambientais, então o consultor ambiental ele está ali dentro de um projeto para acompanhar e certificar de que todas essas atividades elas estão de acordo com as leis ambientais regidas, seja essa federal, estadual, a depender da magnitude do empreendimento, certo? E assim como a palavra já diz, consultor, ele vai ser questionado por ações preventivas. Então ele não é só a pessoa que vai realizar, certo, o estudo prévio e acompanhar, mas ele também vai indicar ações preventivas, seja antes do processo da atividade, como posteriormente, certo? Justamente para mitigar essas ações de impactos ambientais. E isso, de certa forma, ela já está ligado diretamente com a conservação do ambiente e a conservação da biodiversidade. Mas como, né, nessa palestra propriamente dita, mais específica sobre animais silvestres, eu destaquei aqui 3 atividades, certo? Como vocês podem observar aí no slide, que é relacionado diretamente com os animais silvestres. Então, dentre as atividades, certo? No geral, gente, porque o consultor ambiental realiza diversas, então estou falando isso que são as mais comuns, certo? Você tem o diagnóstico ambiental ou diagnóstico de fauna, o resgate de fauna e o monitoramento de fauna. Então vamos lá para cada uma dessas atividades. Então, o diagnóstico ambiental é uma atividade onde geralmente ela ocorre de maneira prévia em uma determinada área, quando você tem um empreendimento que vai se instalar ou qualquer tipo de atividade em um determinado ambiente natural, e o consultor ambiental ele vai lá e faz o diagnóstico, então como a palavra já diz, ele vai verificar o que é que ocorre naquela área, qual é a possibilidade da instalação ou da realização desse projeto em determinada área. E se tratando de animais silvestres, isso envolve justamente um levantamento da fauna local, certo? Ou seja, você vai fazer o levantamento se existem espécies ameaçadas de extinção naquele local, qual a abundância das espécies que ali ocorrem, né? Quais são os grupos. Geralmente, esse tipo de atividade ela é direcionada principalmente para os vertebrados, certo? Algumas vezes é solicitado também para invertebrados, mas no geral são os vertebrados. E com isso, vocês indicarão, né, através de um relatório técnico, que eu vou mostrar um pouco mais na frente, quais são as espécies que ocorrem naquela área e a viabilidade de instalação desses projetos. Uma atividade posterior a essa é a atividade de resgate de fauna. Então, o resgate de fauna, ele geralmente acontece quando já existe, né, o início da implantação de um determinado projeto. Então, o diagnóstico ambiental é a atividade prévia, né, para emissão de uma licença de implantação, e durante essa licença de implantação existe a necessidade da supressão vegetal ou de algum tipo de modificação do ambiente natural, certo? E quando existe essa supressão vegetal, ou seja, esse desmatamento, você tem a atividade de resgate de fauna, que nada mais é do que o corte da vegetação e nós, consultores ambientais, correndo atrás dos animais que estão ali aparecendo, resgatando e realizando uma soltura numa área de matriz vegetal similar, certo? Nessa atividade é bem
comum nós fazermos, né, catalogarmos todos os animais, além de fazer todo o processo de biometria e marcação desses animais que serão soltos, e isso também levanta, né, dados interessantes sobre a biodiversidade local. E a terceira atividade que eu listei como importantes e que influenciam no processo de conservação dos animais silvestres, certo? É o monitoramento da fauna. Então, em paralelo à implantação de um determinado projeto, né, quando há uma necessidade e até posteriormente durante a operação desse projeto, você tem um monitoramento daquela fauna que foi, né, realizada a soltura em uma determinada área, bem como o impacto daquele determinado empreendimento ou daquele determinado projeto na fauna local. Geralmente essas atividades elas duram a longo prazo, 1, 2, 3 anos, vai depender da demanda e da magnitude do projeto. Mas essa atividade nada mais é do que instalações de armadilhas, além de técnicas de procura visual e levantamento de fauna e acompanhamento dessa fauna a longo prazo e verificar se existe uma variação na abundância desses animais, né, e se existe alguma interferência do projeto justamente na riqueza e na abundância, na densidade e diversidade dessa fauna local. E a partir disso, você deve estar se perguntando, beleza, né? Então nós fazemos todas essas atividades e o que é que a gente faz com essa informação que é levantada? Geralmente, essa informação, na verdade não geralmente, obrigatoriamente ela tem que ser passada para o órgão ambiental, que quem vai ser responsável em acompanhar. Além disso, essas informações serão passadas para o órgão ambiental, que serão responsáveis por emitir os laudos, né, as licenças para qualquer tipo de projeto de instalação, certo? E além disso também para eles realizarem um acompanhamento, certo, desse determinado projeto. E como é que essa informação chega no órgão ambiental? Então no órgão ambiental chega através de relatórios, certo? Seja os estudos de impacto ambiental, que a gente ouve falar muito, o famoso EIA, né? Ou o RIMA, que é o relatório de impacto ambiental, que é uma versão mais simplificada desses EIAs, certo? Tem um relatório ambiental preliminar, relatórios técnicos de monitoramento de fauna, relatórios técnicos de resgate de fauna, né, relatório ambiental simplificado, ou seja, existem vários modelos a depender da demanda e da magnitude desse projeto. E o que na verdade, né, na maioria das vezes acontece, a gente faz esses relatórios mega diversos, com bastante informação, né, bastantes dados publicados, eles são encaminhados para os órgãos ambientais e após a análise e emissão da licença, esses volumes eles são arquivados e dificilmente, apesar de se tornar disponível, na maioria dos casos, dificilmente são procurados por instituições tomadoras de decisões para a conservação da biodiversidade. Ou seja, são informações, a grosso modo, elas são engavetadas, né, e dificilmente são acessadas aí para qualquer tipo de informação sobre uma área, um determinado tipo de ação. E aí que entra justamente essa pergunta, né, que eu estou mostrando aí na apresentação para vocês, que é o papel do consultor ambiental, certo, na conservação dos animais silvestres. Porque a gente faz esse levantamento de informação, mas ele é, na maioria das vezes, engavetado durante os processos de licenciamento. Então, não basta nós apenas fazermos esse tipo de atividades, nós precisamos ir muito mais além desse processo, porque senão todo esse esforço que fizemos, né, informações valiosas serão descartadas, entre aspas. Então, como vocês podem observar aí na apresentação, né, que eu demonstrei aí um muro, né, separando a sociedade, certo, e as universidades. Então, desde a minha época de graduação, tudo bem que não tem tanto tempo assim, certo, gente? Mas desde a minha época de graduação já existia essa conversa, certo? E eu sei que é muito mais antigo do que eu na universidade, sobre a distância entre universidade e sociedade, né? Essa problemática, ela é muito comum até nos dias de hoje, né? E eu acredito que o consultor ambiental, por ser uma pessoa que passou por esse meio acadêmico, de certa forma aprendeu um pouco de como utilizar as ferramentas acadêmicas, certo? O conhecimento acadêmico, e também está trabalhando, né, na área técnica, está trabalhando com a sociedade geral, ele pode ser um elo
de ponte entre essas duas esferas do conhecimento, certo? Porque não é somente a universidade que é detetora de todo o conhecimento, certo? Assim como o ambiente técnico, as comunidades tradicionais. Então o consultor ambiental ele é justamente esse elo, eu acredito que ele tem um forte papel nesse sentido. E aí, a partir disso, como é que nós podemos atuar, né, nós como consultores ambientais, podemos atuar na conservação dos animais silvestres? A primeira coisa é a ética profissional, certo, gente? Então, como vocês observaram, nós consultores ambientais nós vamos avaliar os possíveis impactos, né, sugerir diferentes técnicas para mitigar esses impactos, certo? Vamos emitir laudos para o órgão ambiental tomar as decisões se determinado projeto vai vir a interferir no ambiente natural ou não. Fazemos os resgates dos animais. Então, se nós não fizermos isso de uma maneira ética, de uma maneira que é a melhor possível, certo? A gente sabe que nunca é perfeito, perfeito é se mantivesse o ambiente do jeito que estava, mas se nós não fizermos da melhor maneira possível, utilizando as melhores técnicas que der, né, a gente sabe que o impacto nos animais silvestres vai ser muito maior. Então, assim como qualquer profissão, a ética profissional é a chave número 1. A segunda chave é a sensibilização ambiental. Então, uma coisa que é interessante no nosso trabalho consultor ambiental é que nós estamos diretamente ligados à sociedade. Então, como você pode ver aí alguns exemplos na apresentação, certo? Como na primeira foto, uma atividade que nós fizemos, né, que eu fiz durante um trabalho de consultoria ambiental sobre a fauna e flora da Caatinga, certo? Com crianças do ensino fundamental. Também algumas conversas nas obras onde eu passei explicando um pouco sobre animais peçonhentos, sobre a importância de manter a fauna silvestre, né? Justamente desmistificando um pouco essa relação entre homem e animal, principalmente os animais peçonhentos, que a gente sabe que é visto de uma maneira muito ruim ainda pela sociedade. Então, nós consultores ambientais, nós temos um papel fundamental nesse processo, né? Nós precisamos sensibilizar essas pessoas, justamente porque nós estamos com ela diariamente, né? Nós temos um contato diretamente com essas pessoas, então nós precisamos estar constantemente nessa relação de sensibilização. E, por fim, uma atividade que eu acredito que é bastante eficiente também é a produção de conhecimento científico, né? Então nós vamos lá, como vocês podem observar nesse esquema aí da apresentação, você tem os relatórios técnicos, né, que são engavetados, e aí o pesquisador, posteriormente, aí, ele pega e diz aquela bela frase que é costume em praticamente todos os artigos que você vai ler, que é dizendo, justificando um determinado trabalho da seguinte maneira, né? Nós precisamos fazer esse trabalho porque existe pouco conhecimento acerca dessa espécie, acerca desse bioma, acerca da fauna encontrada nesse bioma, papapá, papapá, papapá. Essa é a maior justificativa e ainda dizem, e esses dados serão importantes, né? O dado de levantamento de fauna será importante para a conservação de uma espécie, para a conservação de uma área. Então, a gente ouve sempre falar, é sempre essa justificativa. E agora imagine o quanto de informação que a gente considera, né, que a gente leva na consultoria ambiental e que não é passado para o conhecimento científico, para a academia, justamente porque eles ficam engavetados, certo? Então, só raciocine, pensa aí, quantas pessoas você conhece trabalhando na área da consultoria ambiental, fazendo diagnóstico ambiental de uma determinada área, fazendo monitoramento e fazendo resgate de fauna, dessas 3 atividades que eu falei. Agora pense que cada uma delas vai escrever um relatório com espécies da localidade. E se cada uma delas se empenhassem em fazer um levantamento, escrever um artigo, um checklist, como a gente fala, da fauna local, né, de vertebrados, por exemplo. O quanto de informação que nós não teríamos, né, acerca da fauna, da distribuição dos animais silvestres aí no Brasil, enfim, em vários lugares onde tem esse tipo de atividade. Então, tá aí um pouco da importância. E dá para ir muito mais além, dá para a gente extrapolar para diferentes áreas do conhecimento. Então,
O que eu vou mostrar aqui, alguns trabalhos que eu conheço alguns autores, certo? De alguns lugares onde eu já trabalhei também, alguns trabalhos meus inclusive, né? Eu posso contar até um pouquinho mais da história desses trabalhos e que eu vou apresentar e de repente dar uma luz, né? Onde a gente pode publicar esses trabalhos, como é que a gente pode publicar esses trabalhos. Então, nessa primeira apresentação, eu mostro um exemplo de trabalhos relacionados à história natural. Então, esse primeiro, certo? São trabalhos relacionados à morfologia, ao uso de habitat de determinados lagartos da restinga. Abaixo você também observa alguns dados de predação, certo? Esses 3 dados aí eu fiz parte desses trabalhos e para vocês verem como é a situação, né? Vocês observarem essa predação da serpente, né? Que foi uma boiruna sertaneja, também conhecida como mussurana, que fez a ingestão de uma jiboia, certo? Nós simplesmente resgatamos esses animais durante uma atividade de resgate de fauna, acondicionei esse animal, certo? E quando eu fui fazer o processo de biometria e eu olhei dentro da caixa, existia a mussurana e uma jiboia que ela tinha regurgitado por conta do processo de estresse, certo? Essa informação não existia na literatura, nós fomos procurar e gerou sim uma publicação científica e esta agora pode ser usada para outros trabalhos aí relacionados à história natural desse animal. Então, são dados relativamente simples que ocorrem durante o processo de atividade de consultoria ambiental e que geralmente são negligenciados. Outro exemplo que vocês podem ver aí é o inventário faunístico. Então, eu já dei o exemplo previamente, né, nos slides anteriores e, inevitavelmente, durante as atividades de diagnóstico ambiental, um monitoramento, um resgate de fauna, você faz o levantamento das espécies que ali ocorrem. E isso pode sim gerar informações relevantes sobre uma determinada área. Por exemplo, como você pode observar aí nesse último artigo que já foi submetido, aceito para publicação e vai sair agora em dezembro, né, eu fiz com alguns autores e nós fizemos o levantamento em uma área, certo, de caatinga, que já é um bioma negligenciado, né, já é um bioma que tem pouca formação. Olha eu utilizando a justificativa, mas realmente o que se tem na literatura ainda é escasso e justamente essa área ela está dentro de 2 outras áreas prioritárias para a conservação da caatinga e essas 2 outras áreas elas têm dados insuficientes, né? Justamente já estão nessa categoria, ou seja, nós trouxemos informações novas sobre uma determinada localidade somente através de atividade de monitoramento e resgate de fauna. Vimos o que tinha lá, escrevemos um artigo, submetemos e deu certo. Então, são trabalhos relativamente simples, nada de salvar o planeta, mas que com certeza vai contribuir aí na frente para a conservação desse bioma. Alguns trabalhos também preenchem lacunas, né, como vocês podem observar esses exemplos aí de distribuição geográfica, certo? A gente sabe que ainda o recurso financeiro, principalmente para a realização de projeto, é escasso, então a gente não tem como saber, conhecer a distribuição total das espécies, então a gente tem essas lacunas aí ao longo dos biomas e justamente esses trabalhos de consultoria permitem, né, identificar ou ampliar a distribuição e a extensão geográfica dessas espécies. Outro trabalho também são estudos ecológicos. Então, dentro da metodologia prevista nos trabalhos de consultoria ambiental, é possível estabelecer alguns testes ecológicos, algumas comparações de hábitat, certo? Enfim, como vocês podem ver aí, alguns exemplos de trabalho também. E esses estudos ecológicos, inclusive, alguns desses foram dissertações de mestrado, né, TCCs, enfim. Então, através de áreas que você tem acesso com a consultoria ambiental, do método que for feito, você consegue traçar, né, e fazer testes ecológicos e responder boas questões, boas perguntas que vão favorecer aí na conservação das espécies. Só que, né, para ir finalizando aqui minha apresentação, né, existem inúmeras possibilidades, essa que eu mostrei foi algumas delas, certo? Mas o ideal é ler muito, usar a criatividade, se debruçar nos dados e a partir daí você consegue enxergar diversas maneiras de utilizar as informações que são coletadas durante os campos, as atividades de consultoria ambiental. Só que, gente, é preciso, principalmente nesses casos, 2 coisas, né? 2 cuidados essenciais. O primeiro é o bom senso, certo? Também nem tudo que a gente consegue coletar do jeito que a gente consegue coletar, a gente pode
publicar ou vai conseguir publicar, certo? É preciso estar atento ao método de coleta, ao que é que a gente quer responder, se foi o que a gente quer responder, ele foi feito da maneira correta, foi amostrado da maneira correta, né? Por exemplo, você vai uma vez na área, faz um levantamento rápido, certo? E a partir daí, você já quer fazer um artigo de levantamento de uma área total. Não é assim que funciona, o diagnóstico ele precisa ser, né, um pouco mais longo, porque você precisa pegar estações diferentes do ano, enfim. Então, são exemplos desse que a gente precisa tomar cuidado, certo? Para também não estar colocando na ciência, né, divulgando informações que na verdade não condiz com a realidade. E isso, do ponto de vista da conservação, acaba sendo muito pior do que simplesmente não ter informação. E outra coisa, gente, que a gente precisa tomar muito cuidado, certo? É sobre as autorizações, certo? Então, você que é consultor ambiental, seja terceirizado, seja contratado diretamente por uma determinada empresa para realizar um trabalho, ou por uma empresa de consultoria, ou até mesmo se for o próprio, né, sócio, o dono da empresa de consultoria, que seja, durante todo o processo de contratação, é bem comum, no escrito, uma das cláusulas do contrato, né, um termo de confidencialidade, certo? Ou seja, as informações que são geradas a partir de um trabalho de consultoria, elas não podem nunca, de hipótese alguma, serem divulgadas, certo? Sem uma autorização prévia do contratante. Isso é muito comum acontecer. Eu acho que raramente você vai achar algum contratante que não vai ter isso sinalizado. Por quê? Porque ele precisa autorizar, já que você vai divulgar algum tipo de informação, seja essa uma foto ou dados relacionados ao que você encontrou, certo? Durante esse trabalho. Então é muito importante, certo? Você tem esses dados na mão, certo? Escreve seu artigo já, se quiser, deixar no formato de uma revista. Entre em contato com a contratante, ou seja, com o local, a empresa, o projeto que você fez, né, o trabalho de consultoria ambiental, e pede por escrito uma autorização para a divulgação dos dados obtidos, certo? E a partir dessa autorização, de preferência via e-mail, né, escrita, que for impressa, certo? Para você se resguardar. Aí sim você pode dar início ao processo de publicação, que é procurar uma revista científica, submeter seu artigo, fazer as correções e tudo dando certo, a gente vai ter mais um artigo aí ajudando na conservação dos animais silvestres. Beleza? Então é isso que eu tenho para falar um pouco para vocês. Se quiserem, tiverem alguma outra dúvida, quiserem conversar um pouco diretamente, tá aí meu e-mail no vídeo, certo? Dá para entrar em contato, manda aí que eu respondo qualquer dúvida que não ficou muito claro. Beleza? Então é isso aí, muito obrigado e bom evento para vocês.